E nesta quarta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, é comemorado em todo o país a independência do Brasil. E nós viemos até uma sala de aula conversar com o professor de História do Colégio Ângulo, Valmir Reggioli, sobre esta importante data. Professor, a independência do Brasil aconteceu de uma maneira um pouco diferente, né, do que é relatado comumente nos livros de história? Na verdade, a gente tem uma certa visão meio distorcida do que realmente aconteceu, tá? Então, para entender o processo da independência, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, até o começo do século XIX, tá? Quando Napoleão Bonaparte, expandindo o seu território, acaba entrando em território português, ameaçando a família real portuguesa, que foge para o Brasil, tá? Então, começa aí. A partir de então, uma série de fatos se desenrolam, que levam Dom João VI, príncipe regente da época, a voltar para Portugal, deixando o filho dele aqui, tá? Que, pressionado pela elite da época e pelo próprio Portugal, né, por próprio Portugal, acaba se recusando a voltar para o país de origem, fica aqui e, junto com a elite brasileira e todo o apoio dado pela Inglaterra, acaba fazendo a nossa independência. E como que foi esse processo da independência nesse sentido do grito, Ipiranga? Tem um quadro, né, que ele é um tanto exagerado, como se diz. Isso foi criado a partir da Proclamação da República, em 1889, tá? Para meio que criar uma ideologia que mostrasse a grandeza do país. Só que o grito nunca aconteceu, tá? Todo o processo da independência foi feito a portas fechadas, obedecendo a uma ordem dada pela Inglaterra, que tinha muito interesse no nosso comércio, nas nossas matérias-primas, que iam para Portugal primeiro, até chegar nos portos ingleses. Então, tirando Portugal do meio do caminho, o lucro inglês seria muito maior, tá? Então, essa história de grito da independência, esses fatos heróicos que nós conhecemos, não foram bem dessa forma que aconteceram, tá? E, professor, isso não posso dizer assim, um costume só do Brasil de criar grandes momentos da história. Isso acontece com outros países também, né? Na verdade, a história americana é muito carregada de mitos, de uma mitologia própria, a história europeia, tá? Isso acontece nas duas guerras mundiais também, porque assim, a história tem dois lados, o lado do vencedor e o lado perdedor, tá? Então, a nossa ideologia, a nossa estrutura política privilegia um desses aspectos. E nós, desde crianças, somos moldados a crer naquilo que o Estado quer que nós acreditemos. Tá? E nem sempre isso corresponde ao que realmente aconteceu. E, professor, estamos voltando aí para a história do Brasil. A questão aí da gente ter conquistado a nossa independência sem guerra, isso é um outro fator que chama atenção, tendo em vista que todos os países, tanto da América do Norte até a Argentina, ou seja, no extremo sul da América do Sul, precisaram pegar em armas para conquistar a liberdade. Já o Brasil falam assim, não, a gente deu aquele jeitinho brasileiro. Também foi ou não foi assim? Aí eu reforço a tese de que a independência foi moldada a portas fechadas, tá? E um detalhe importante, enquanto os demais países da América do Sul rumaram para o republicanismo, adotando um presidente, nós caminhamos em sentido contrário. Nós adotamos a monarquia. Quer dizer, para quem acordou no dia 8 de setembro de 1822, toda a estrutura permaneceu a mesma, tá? Escravidão foi mantida, latifúndios de poderosos foram mantidos, tá? Pagamos uma multa de 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra, entendeu? Então, como diz José Murilo de Carvalho, que é um historiador importante brasileiro, o povo viu tudo isso de forma bestializada, sem ter participado. Assistiu de forma passiva a tudo o que aconteceu. Na verdade, como naquela época praticamente não existiam meios de comunicação, né? O povo nem sabia que o Brasil tinha deixado de ser colônia de Portugal e tinha se tornado independente, tendo em vista que não mudou nada, continuou sendo uma monarquia, continuou aquele regime pesado, né? Na verdade, muitos territórios nacionais souberam 6 meses mais tarde, entendeu? Então, a estrutura de comunicação da época sempre foi muito precária. Tendo em vista também que a gente já começou quebrado, né? O Império do Brasil já começou quebrado, pagando aí uma dívida estrondosa para a Inglaterra. Exatamente.
E a própria Constituição que foi feita nos anos seguintes também rumaram contra a democracia, concentrando todo o poder moderador, né, nas mãos do imperador. Tá? Então já começa como independente, só que dependendo do capital externo, da Inglaterra no momento, mais tarde capital americano, tá? E criando uma Constituição federal que dava privilégios para o próprio imperador. No entanto, indo às camadas populares, desde sempre. Sempre, né? Isso e é um fato muito comum nas colônias, né? As classes menos abastadas sendo excluídas das decisões dentro do país. Exato. Deixamos de ser colônia portuguesa, tá? Para virarmos colônia do imperialismo inglês da época. No entanto, tem também seu lado positivo, o Brasil ter alcançado essa independência sem derramamento de sangue, apesar das dívidas e da questão de a própria população não sentir essa mudança. Tem seu lado positivo, tendo em vista também que o Brasil coloca o seu nome na história aí como um dos últimos impérios a existirem, né, no planeta. Exatamente. E corroborando, confirmando o que você falou, toda a nossa história é marcada por desvios interpretativos como esse, tá? Então é bem o que você disse, há uma mudança de ordem política que não acarreta mudança de ordem social. Quer dizer, quem era pobre continuou pobre, quem era da elite, tá, continuou sendo da elite. E professor, também tem seu lado positivo, né? Que pontos que podemos ver aí do lado positivo essa conquista da independência do Brasil? Talvez o mais importante disso foi ter mantido a estrutura territorial do Brasil, tá? Porque se não houvesse um poder forte, centralizado no país, diversos territórios teriam se separado, como o Nordeste, o extremo sul do país formaria uma república autônoma, tá? Então, para manter a coesão do país como tal, a independência foi muito importante. A própria vinda da família real portuguesa em 1808 foi importante para isso. Manteve o território coeso, deu uma unidade territorial para o Brasil. Fato que até então seria impossível, seria impensável. E também através dessa independência podemos dizer que o Brasil conquistou um feito inédito na historiologia mundial, tendo em vista de que começou como colônia e emergiu como império. Na verdade é meio que um formato praticamente pronto, tá? O que eu diria que foi inédito na nossa história nesse período, um pouquinho antes desse período, foi o fato da corte portuguesa ter vindo para cá. Isso é inédito, isso nunca antes aconteceu. Uma metrópole ser controlada, ser administrada a partir da colônia. Isso é um fato inédito. Agora, a estrutura da independência seguiu um molde pronto, já pronto, em toda a América Latina, em toda a América do Sul, melhor dizendo. Mas, como a gente disse, nenhum desses países se tornou um império, né? A maioria ficou relegada àquele território minúsculo, tá? E, em termos geopolíticos, são bem pouco importantes num cenário, num contexto externo atualmente. Tá? Então, hoje, por exemplo, somos os chefes do Mercosul, o maior país, o mais populoso e o mais forte economicamente de toda a América do Sul. Resquícios aí desse nosso passado. Manteve a estrutura social territorial coesa, tá? Só que manteve o status quo. Então, o que era antes da independência permaneceu depois. Tá? Então, isso na República também. Todo o status quo pré-República continuou pós-República. É a tese que eu reforço. Para as classes menos favorecidas, tudo permanece igual. Né? Foi bom, foi favorável para alguns setores sociais, mas não para todos. Tá? Então, quem acordou no outro dia, acordou do mesmo jeito. E parece que isso é uma coisa que acontece até hoje. Parece que o nosso Estado, assim se dizer, ainda está enraizado na antiga República. A gente não se modernizou, estamos aí um tanto atrasados nesse sentido. Exatamente. Acho que a gente precisa conquistar algumas independências também. Tá? Talvez a cultural, talvez a econômica, talvez a política, né? Ainda carregamos muito dessa herança do passado que nos foi imposta, sempre imposta e nunca conquistada. Por fim, o balanço que o senhor faz da independência, a sua visão deste momento? Eu acho que o saldo final é bastante positivo até, tá? Só pelo simples fato de termos conquistado independência e autonomia, isso já molda a nossa história daí para frente. Tá? Então, todo país que se pretende soberano começa por esse sistema, né? Cortando relações com a metrópole e se tornando independente.
tá? Só que se não fosse quando ocorreu, a independência seria inevitável. Isso quer dizer, cedo ou tarde, ela aconteceria. Ok, muito obrigado pelas suas informações, professor Valmir. Eu que agradeço, tá? Em nome de todo o Colégio Anglo, de todo o corpo diretivo, professores, funcionários e alunos, tá? Meu muito obrigado pelo tempo cedido. Então está aí, você que não tinha tanta informação, ou queria saber um pouco mais sobre a independência do Brasil, então espero que tenha gostado desse bate-papo, tenha se informado e aprendido um pouquinho mais sobre a nossa grande e vasta história. Voltamos aos estúdios.